Wesley Moreira. Oi, gente, boa noite, aquele abraço. Estamos iniciando mais uma edição do programa Espaço Aberto de hoje. E com prazer recebo aqui no programa Espaço Aberto nosso querido Carica, embaixador do Flamengo em Ponte Nova e toda a região do Vale do Piranga. Vamos bater um papo aí sobre torcida organizada, sobre o Flamengo, sobre o futebol de Ponte Nova, categoria Master, que ele dá aquele apoio total e muito mais. Boa noite, Carica. Boa noite, Wesley. Boa noite, telespectadores da TV do Car. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, né, ter recebido esse convite. Estou muito feliz e vamos falar aqui a respeito do que a gente sabe, né, do futebol, do Flamengo, e só ratificando aqui que você falou aí a respeito de torcida organizada. Na realidade, as embaixadas não é considerada como torcida organizada pelo Flamengo, sim, e sim em embaixadas que fazem um trabalho social junto com o Flamengo, entendeu? Em todos os aspectos aí, além do desportivo. Então não existe torcida. A Flaponte é o quê? Na realidade, nós também não somos Flaponte, tá? Nós hoje, na época, a gente teve um problema, né? E aí foi separado a nossa embaixada. Mas comunicaram a mídia? Não, sim, né? Comunicamos. Eu não recebi comunicado. A nossa embaixada chama-se Embaixada Flanova. Flanova, de Ponte Nova, Minas Gerais. E essa camisa aí? Bom, essa camisa aqui é uma camisa que você pode ver, a maioria dos dirigentes do Flamengo tem, o Landim. Todos os clubes têm com a logomarca. Com a logomarca, e essa aqui eu adquiri na boutique lá do Flamengo, lá na Gávea. Bacana, a gente vai bater um papo sobre tudo isso aqui no programa Espaço Aberto. Quero chamar um vídeo importante agora, que é com relação às fake news. Dr. Marcos Pestana é um cara tarimbado e traz esse tema no programa Espaço Aberto de hoje. É muito importante vocês estarem atentos a este vídeo que a produção vai rodar agora no programa Espaço Aberto. Manda aí, Dinei. Wesley, um abraço para você e para todos os seus espectadores aí na região de Ponte Nova. Um assunto que tomou conta do mundo e do Brasil nas últimas semanas, além, é óbvio, da pandemia do coronavírus, foi a questão das redes sociais. O Trump, presidente dos Estados Unidos, teve um post excluído pelo Facebook por estimular a violência. O Twitter carimbou uma publicação do presidente dos Estados Unidos de informação manipulada. Aqui no Brasil e em 12 países ocorreram operações do Facebook e desarmaram uma rede que era ligada ao chamado Gabinete do Ódio, apoiadores do bolsonarismo, que foram excluídos 83 perfis, endereços no Facebook e no Instagram. Esse tema é muito atual. As redes sociais, a internet, mudou a vida humana, mudou a economia, o comércio, mudou as relações das pessoas. Você consegue falar com um parente que está em outro país, se vendo, coisa que era impossível no passado. E as redes sociais são um grande avanço, introduzem possibilidades imensas, inclusive para a política e para a democracia, para aproximar as pessoas dos seus representantes, dos seus governos. Mas toda inovação pode ser usada para o bem ou para o mal. E aí há indícios, e já há até filme, livros sobre isso, de manipulação das redes, da opinião pública, nas eleições italianas de 2014, no surgimento do movimento populista 5 Estrelas, na eleição do Trump, no plebiscito que definiu a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da Comunidade Europeia, tudo indica, e há investigações sobre isso, que houve manipulação dessas grandes plataformas para induzir as pessoas e manipular a opinião das pessoas. Isso é muito perigoso para a democracia. É claro que a gente não pode jogar fora a criança, como se diz, com a água suja do banho. A internet em si, as redes sociais, são uma grande conquista e têm que ser defendidas. Mas a manipulação é muito perigosa. E aí o Senado Federal começou a discutir um projeto de lei, votou de afogadilho, aprovou um projeto de lei e que está
despertando uma polêmica enorme. Está agora na Câmara dos Deputados. É claro que eu acho que ninguém de bom senso acha que as redes sociais podem servir para fazer propaganda do terrorismo, da violência, do racismo, da discriminação das mulheres, informações falsas sobre saúde pública, como é o caso agora do coronavírus, muita coisa, fake news, mentiras veiculadas. Então é preciso um certo controle. Ninguém em sã consciência é contra que se impeça e se exclua robôs que artificializam o público de determinadas mensagens. Ninguém é contra excluir perfis falsos. A pessoa tem que assumir suas opiniões. Ninguém é contra que as redes, as plataformas divulguem quem está patrocinando, quem está por trás de determinada notícia. Mas é muito polêmico se vai ou não restringir a liberdade de opinião e invadir a privacidade. Então esse tema vai ser essencial, vai pegar fogo na Câmara dos Deputados essa discussão, mas eu tenho certeza que a Câmara vai saber democraticamente, ouvindo a sociedade, erguer uma legislação que ao mesmo tempo consiga combater as mentiras, as fake news, a manipulação da opinião pública e, ao mesmo tempo, assegurar a privacidade das pessoas nas redes e, ao mesmo tempo, esse que é um pilar da democracia, que é a liberdade de expressão de opinião. Então, esse tema é muito importante e essa é a minha contribuição desse mês para a reflexão dos seus espectadores, porque o mundo moderno não vive sem as redes sociais, sem a internet. Um grande abraço. Então, está aí a participação do ex-secretário de Estado da Saúde do governo de Minas Gerais, Dr. Marcos Pestana, trazendo este assunto muito interessante, né? Que é com relação às fake news que estão acontecendo pelo Brasil afora e pelo mundo afora. Carica, o que é uma embaixada? Bom, Wes, uma embaixada é um jeito que o Flamengo conseguiu aproximar-se mais da sua torcida. Uma torcida que é imensa no país todo, né? Não só no Brasil, mas como em vários países aí da Europa. Né? Foi um meio que o Flamengo conseguiu desenvolver esse projeto das embaixadas para aproximar mais o Flamengo da sua torcida e a sua torcida também do clube do Flamengo, onde que todo ano a gente tem um encontro lá, anual, lá na Gávea, todo ano, geralmente é em novembro. Esse ano aí, devido à pandemia, estamos aguardando aí como que vai ser, né? Até porque a eleição mudou para dia 15, né, de novembro, e era mais ou menos essa data aí que estava agendada para ter esse encontro aí. Estamos aguardando o que vai acontecer. São quantas embaixadas hoje no Brasil? Na realidade é o seguinte, precisamente aqui no Brasil são em torno de umas 390 entre embaixadas e consulados. Como que funciona? Para se tornar uma embaixada, essa agremiação tem que ter no mínimo 30 sócios torcedores do Flamengo. Tá? E para se tornar um consulado, tem que ter no mínimo em torno de 15 a 20 integrantes sócios torcedores para se tornar um consulado. E aí, se ele conseguir agregar maior número de sócios torcedores para o Flamengo, né, que isso também, o intuito é esse também, né, de as embaixadas, consulados, conseguir trazer mais sócios torcedores para o Flamengo, e aí, com a medida que ele vai aumentando esse número de sócios torcedores, ele passa a ser uma embaixada, e aonde ele lá no Flamengo, nesse encontro anual, esse consulado se transforma em embaixada e ele recebe um diploma lá como embaixada do Flamengo. Como se sobrevivem as embaixadas? Qual é a participação do Flamengo nesse contexto? Bom, na realidade, a participação do Flamengo mais assim, o Flamengo empresta o nome dele para a gente fazer as ações. Na realidade, o Flamengo assim, não tem participação nenhuma financeiramente com as embaixadas. O Flamengo simplesmente lá na época, quando ele se autotila a gente como embaixada,
entrega um diploma e uma camisa, né, do Flamengo oficial com o nome da embaixada. É aí onde que a gente costuma colocar numa moldura, né, essa camisa. Geralmente a maioria das embaixadas tem uma sede. Não é o nosso caso, que ainda a gente já estava num processo bem próximo a isso, quando a gente tinha aí a Flaponte, né? Mas devido, você sabe, igual em todos os clubes sempre tem a briga dos egos, né? As vaidades. Sim, verdade. E isso, infelizmente, o meu medo que eu tinha era disso acontecer um dia com a nossa embaixada, né? Virar política, né? Porque igual acontece aí nos sindicatos que tem aí, foi o que aconteceu lá com a gente, e aí teve esse racha. A gente, pra você ter uma noção, na época a gente tinha mais ou menos uns 170 sócios, tá? A gente tinha uma mensalidade, e em dia a gente tinha mais ou menos em torno de uns 70, 80. Era uma mensalidade de R$10 e que era um grande sonho meu, a gente ter um imóvel aqui, né, que nem que fosse pagar um aluguel, para ter a nossa sede. Lá a gente ia ter um sinal no Sky, com um ponto, né, uma televisão para a gente assistir os jogos, né, com um bar lá, vendendo a cerveja mais em conta para o associado. Infelizmente, com esse problema, a gente teve que retroagir tudo e a gente está se reestruturando, né? Porque aqui a gente tem um grupo das embaixadas aqui do Flamengo, que são, além das embaixadas do Brasil, que a maioria são no Nordeste, tem também a Flaporto, tem a Fla USA, entendeu? Lá nos Estados Unidos. São as internacionais, né? São as internacionais. Então, a maioria dessas embaixadas, elas têm sua sede própria, igual eu vejo aqui sempre no grupo, as sedes com a pintura, né, das cores do Flamengo. Igual há pouco tempo agora, com essa chuva que teve aí lá no sul, a Flalades, a sede dela foi detonada com o vendaval que teve lá, destelhou. Eles estavam reunindo essa semana lá para voltar no lugar, as coisas, entendeu? Então, assim, a maioria das embaixadas são muito organizadas, tá? E fazem um trabalho, assim, de primeira linha para o Flamengo em todos os aspectos. Você é mineiro de Ponte Nova, né? Tá certo? Não. Na realidade, eu sou carioca, né? Eu nasci no Rio. Isso que eu já vim ia para te Ponte perguntar. Nova, eu tinha 6 anos de idade. Quer dizer, praticamente eu fui criado aqui em Ponte Nova, né? Posso considerar que eu sou um mineiro, né? Mineiro de Ponte Nova. Ponte Nova, isso aí. Já tem o título cidadão honorário ou ainda não? Não, né? nunca tive esse privilégio. Por que essa não. paixão pelo Flamengo, Cari? Bom, mas eu costumo falar, né? Até eu costumo falar aí, todo mundo fala isso, fala que todos nascem Flamengo, né? Alguns degeneram, né? E acho que comigo, graças a Deus, eu não degenerei. E, foi uma coisa que, assim, acho que desde que eu passei a entender de futebol, acompanhar mais com 10 anos de idade, né? Desde 77 que eu torço pro Flamengo. E, assim, às vezes eu ia ver na casa de vizinhos, né, assistindo televisão. Eu me lembro muito bem uma final de 77 que o Flamengo perdeu pro Vasco, né? Que até o Zico errou um pênalti, né? E logo em seguida, no ano seguinte, a gente conseguiu ganhar, 78, 79. E ali começou essa minha paixão pelo Flamengo. E naquela época a gente tinha muito aquela coisa de torcer para um time aqui em Minas, né, outro no Rio. E eu tinha e meu tio era botafoguense e cruzeirense. Que mora no Rio? Não, que mora aqui, o Gordo, Eduardo. E a gente sempre ouvia naquela época a Rádio Inconfidência. Na hora do almoço. A gigante no ar. Tinha um programa esportivo, né? Na época, eu até lembro, quando 77, que não esqueço até Primeiras hoje. esportivas. Na época, quando anunciou a morte do Batata, né? Roberto Batata do Cruzeiro, eu lembro como se fosse hoje, 79 do almoço, a gente ouvia os programas, e eu tinha uma simpatia com o Cruzeiro. E ali, torcia pro Cruzeiro, mas um belo dia eu fui assistir a final do Cruzeiro, acho que na Supercopa dos Campeões, se não me engano. Naquela época só passava na Parabólica, eu fui assistir naquela churrascaria Paraíso. E lá parecia que estava um Mineirão, o pessoal vibrando. Na e o decisão Cruzeiro, de na que decisão, ano? acho que foi de 90 e alguma coisa. Cruzeiro não e quem? Cruzeiro e River, eu Estava acho. lá nesse jogo pela rádio Ponte Nova. Então a gente estava assistindo lá, eu estava lá com o pessoal, e o pessoal vibrando. E o Cruzeiro foi campeão, acabou, que jogo tem Mário Tilico, acho que foi. Tilicão na ponta direita, jogava muito. Terminou Paulo o jogo. Roberto. Terminou o jogo, o pessoal, todo mundo vibrando. E eu fiquei normal, eu pensei, gente, eu acho que eu não torço pro Cruzeiro, eu torço só pro Flamengo mesmo. E nisso, um ano seguinte, o Flamengo foi eliminado pelo Boca Juniors na Libertadores. E um amigo meu hoje que é falecido, o Cláudio Rodrigues, irmão dos Rodrigues aí, a gente conhecia ele como o Cal, ele veio me gozar, porque o Flamengo perdeu.
E aí eu falei, então tá bom, você me aguarde. E aí, a partir daí que eu passei mesmo a não torcer pro Cruzeiro, assim, né? Não ter mais aquela simpatia pro Cruzeiro e passei a ser o que eu acho que eu sou mesmo, é rubro-negro, Flamengo. Tá, mas você é natural do Rio de Janeiro. Sou. Tá certo. Tem familiares no Rio ainda? Tem ainda duas. E eles exerceram algum tipo de poder em cima de você para ser flamenguista ou veio naturalmente? Não, veio naturalmente. Você é de frequentar muito o Rio? Sempre que eu posso. Não, não é agora. Antes. Sempre que eu posso, sempre estou indo. Vou vários jogos. Inclusive, não, amanhã... Tô falando antes. Você saiu do Rio com 6 anos. 6 anos, não. Na sua adolescência, você era de frequentar o Rio? Não tinha condições financeiras de ir. Eu fui voltar ao Rio de Janeiro em 84. Após a morte da minha avó, minha mãe morava lá, me levou para lá, só que eu não fiquei lá nem um mês. Eu voltei para Ponte Nova, não quis ficar lá. Eu voltei. Apaixonou com a cidade aqui. E logo depois, assim, agora a partida, sempre que eu posso, eu vou. Inclusive amanhã eu estou indo ao Rio a trabalho. Vou para lá amanhã capital? E volto na quarta, capital. Que bacana. Rio de Janeiro é o melhor lugar do mundo. Então amanhã Tive eu vou... a oportunidade de conhecer com o saudoso ex-prefeito Cédio Barros. Frequentei muito o Rio de Janeiro e de 2008 a 2012 com o ex-deputado Roberto Henriques, no qual eu fui assessor parlamentar dele na Alerj. Nós estamos recebendo hoje Carica, no programa Espaço Aberto. Gente, lembrando que está aqui, ó, kit Mutari para você pôr lá no meu WhatsApp. Quero participar do sorteio do kit Mutari no 98306-8801. Repetindo, 98306-8801 e você vai estar concorrendo a este belíssimo kit dos produtos Mutari Cosméticos. Muito bem, de volta com o segundo bloco do programa Espaço Aberto. Maripocas Pipocas Gourmet vai sortear uma petisqueira com vários sabores da pipoca gourmet. É a maior novidade de Ponte Nova e de toda a região do Vale do Piranga. Vai ser no próximo programa do dia 20. Aí, quando iniciar o programa, a gente vai falar como vocês poderão participar deste sorteio de uma petisqueira com pipocas gourmet, sabores Nutella, vários sabores. Visite aí no Instagram Maripocas Pipocas Gourmet. Tem lá o cardápio, tem lá tudo bonitinho e você pode fazer a sua encomenda pelo Instagram Maripocas Pipocas. Logicamente que é da minha esposa Marisa. Ô Carica, antes da gente continuar aqui, eu tenho mais um vídeo para soltar aqui, com relação ao retorno das academias em Ponte Nova. O professor Grega, da Êxito Academia, mandou um vídeo para mim falando todas as providências que a Êxito está tomando para o retorno das atividades. Solta aí, Dinei! Olá, alunos! Estamos todos aqui prontos para receber vocês. Adotamos novos hábitos e medidas de segurança, seguindo as orientações da OMS, Ministério da Saúde e Associação de Academias do Brasil. Ao vir treinar, você deverá sempre vir de máscara. Chegando na academia, você passará pelo nosso procedimento de higienização, onde faremos higienização dos sapatos, verificação da temperatura corporal através do termômetro eletrônico, utilização do álcool em gel. Logo após, você receberá um kit de higienização, contendo toalha e desinfetante hospitalar. Sua entrada será feita com reconhecimento facial. Preparamos toda a academia com áreas demarcadas para melhor distanciamento. Manteremos portas e janelas abertas e o espaço amplo permite melhor ventilação. Você vai notar
maior distanciamento entre os equipamentos, que serão higienizados diversas vezes ao dia. Lembre-se de trazer sua garrafinha, pois o uso dos bebedouros só serão permitidos com elas. Interditamos alguns armários para termos melhor distanciamento. Nossa equipe foi treinada e conta com EPIs necessários para garantir a maior segurança. Colocamos pontos de álcool em gel e papel toalha por toda a academia. Utilize sempre que necessário. Sempre cuidamos da saúde dos nossos alunos e vamos continuar fazendo isso com mais segurança. Esperamos vocês com todo o nosso carinho. Então tá aí, ó, as providências que a academia tomou e está tomando para o retorno às atividades, assim que a prefeitura liberar todas as academias de Ponte Nova para o retorno, a Êxito está dentro do padrão exigido pelo Ministério da Saúde. Ô Carica, vamos falar agora um pouquinho, depois a gente volta a falar de embaixada do Flanova. Vamos falar agora a categoria Master. Você também é um apoiador fenomenal do futebol de Ponte Nova. Sempre foi muito questionado, muito polêmico, mas sempre chegando junto no esporte amador da nossa cidade. Eu tomo conta lá juntamente com os meus companheiros lá no Master do Ponte Novense, né? Onde a gente disputou aí os 3 últimos campeonatos Master da Liga de Viçosa, de cinquentão, né? Onde a gente conseguiu sagrar bicampeão nos 2 primeiros e perdemos o último agora, que a gente não conseguiu classificar, no qual o Rasense foi campeão, né? Ele tirou aí a metade do nosso time, a estrutura do nosso time, né? E conseguiu levar para lá para jogar com eles e a gente não conseguiu classificar, né? E esse ano estava sendo aguardado aí o campeonato, mas era provavelmente que a gente não ia disputar, porque estava tudo assim, muito pesado e eu praticamente tomando conta de tudo sozinho, entendeu? Apesar de umas colaborações igual o Gabriel, igual alguns companheiros nossos lá, mas estava ficando difícil, então acho que a gente não ia disputar esse campeonato esse ano. E aí veio essa pandemia aí, né? E então não vai ter mais, pelo que eu vi, não vai ter mais futebol esse ano aqui na nossa cidade, né? É verdade. Ô, Carica, como é que você consegue ter entusiasmo assim para o esporte? Bom, isso acho que está no meu sangue, isso é desde menino, tá? Desde a idade de 6 anos, eu jogava lá no 1º de maio lá com o Soari Delvaux. Na época não existia nem futebol de base aqui, não existia campeonato de categoria de base em Ponte Nova. E Soari Delvaux tinha lá todo sábado, lá que reunia lá mais de, se não me engano, devia ter dos 300 a 500 meninos todo sábado lá. E ele formava os times, inclusive assim, na época eu lembro lá, Ronaldo Malta, todo mundo assim, a Ponte Nova inteira ia jogar lá, porque era o único lugar que tinha esse futebol de base. O Soari dividia os times, né? E aí tinha jogo entre a gente, e na hora que era o dia das crianças, ou no dia sempre do aniversário, 1º de maio, ele fazia um torneio interno lá de manhã, entendeu? E era assim, muito divertido. E por sinal, nessa época, eu tinha um time lá, que a gente era o time verde, eu que tomava conta desse time e jogava, na época eu jogava de ponta direita nesse time, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Às vezes a minha patroa lá ia achar ruim comigo por causa de futebol, mas eu falei, isso aí não tem jeito, está no meu sangue. Poucas diversões que a gente tem, né, cara? E o futebol em si, igual hoje no Master, a gente encontra aqueles velhos amigos, né? Que às vezes não mora mais aqui, outros moram em Viçosa, igual Magela, o Valtinho também lá de Viçosa, o pessoal de Mariana, Licínio, Monzá. Então aquilo não é uma coisa prazerosa, né? Você acaba de jogar uma bola, toma uma cerveja e bate aquele papo, né? Relembra, os caras dizem, pô, há muito tempo que eu não te via. Aí, então assim, é uma coisa que você tem uma noção. Ano passado, a gente conseguiu trazer aqui para jogar no nosso Master o Brás, que jogou no Ponte Novense, que mora lá em Belo Horizonte. Não, é o outro Brás, é aquele que jogou nos anos 90 no Ponte Novense, o volante.
Jogou no 91. Transmitiu muito jogo dele. Então, ele, Jorge Nobre, Zé Carlos Preta, essa galera. Então, ele jogou com nós. Ele chegou a jogar, inclusive trouxe 2 companheiros lá de Belo Horizonte, inclusive trouxe um rapaz, que eu esqueci o nome dele, esse rapaz chegou a jogar no Cruzeiro, no Atlético, foi embora para o exterior, hoje ele mora lá em Belo Horizonte. Marquinhos? Não, ele é jogado com direita, ele chegou a jogar em Portugal, ele trabalha em Belo Horizonte hoje na agência bancária como vigilante. Sei. Carica, o futebol de Ponte Nova, eu queria que você fizesse uma análise, categoria amadora, e também sobre a Liga Municipal de Esportes de Ponte Nova. Qual que é a saída para a gente voltar a ter grandes campeonatos que já tivemos aqui em Ponte Nova? Bom, eu acho que com esse campeonato aí dos Inconfidentes, Copa dos Inconfidentes, já deu uma melhorada boa, né? Já deu uma melhorada boa, o pessoal já passou a ficar mais entusiasmado. Eu costumo falar com o pessoal, apesar que tem uns até que acham ruim comigo, mas eu acho que o futebol de hoje fica devendo muito para aquele futebol dos anos 70, 80, 90, que você lembra muito bem disso. Mas hoje, eu acho que o futebol em Ponte Nova em si, a gente que gosta de futebol, a gente que é desportista, tem que bater palmas com as pessoas igual Alexandre, que mexe lá no Ponte Novense hoje, o próprio Zelito, que foi um cara que eu lembro, o 1º de maio... Muito questionado também, mas é um cara que dedica... Era um cara que você vê, ó, o 1º de maio simplesmente estava parado. E pelo que eu sei, a diretoria não queria futebol lá e não acreditava no futebol. Sim, mas ele movimentou lá, que aquele Pito, sem futebol, ficou morto. Entendeu? Eu lembro que o Pito, antes de domingo, o movimento do Pito começava, era 8 horas da manhã e terminava 11 horas da noite. Quando tinha um clássico, 1º de maio e Palmeirense, Ponte Novense, mesmo Real, Municipal, as equipes de esportes das rádios na época iam para lá, era 9 horas da manhã e ficava até na hora do jogo. Nosso saudoso Jardim, dando aquele tira-gosto, sou Máximo. Não, vão comer aqui, vem cá. E a gente fazia aquele ibope do futebol. E vamos falar uma verdade aqui, gente. A torcida do 1º de maio, ela foi e diferenciada no cenário Ponte Nova. E foi o Zelito que conseguiu reconquistar isso lá. Com ele voltou ao futebol, tanto que assim que o pessoal da diretoria do BMAI viu que ele deu uma alavancada, eles voltaram a apoiar, começaram a tomar conta da portaria e voltaram a apoiar, porque eles viram que estava sendo sucesso. E porque o Pito estava muito assim, estava muito carente de alguma coisa naquele bairro. E o futebol sempre foi a alma daquele lugar. Né? Sempre foi, igual eu falei com você. Ali, de manhã cedo, tinha o futebol de salão, que na época era Chico Mauro, falecido Romão. E aí eu gosto de contar umas histórias que eu lembro lá, eu era rapazinho, menino ainda, né? 16, 17 anos, o saudoso Zé Caixinha, que era o padeiro, ia à missa cedo, e de lá ele da missa ele já ia direto lá pro campo, aí ficava brincando com o Romão lá, os dois gozando um ao outro. O pessoal acabava o futebol de salão ali, né? O saudoso também Zé Márcio Punga, né? Zé Márcio Punga. O pessoal saía dali, ia pro Sou Máximo, tomava uma cervejinha, ficava ali, tinha uma música ao vivo com o Sueli Mafra, Faé, que a galera toda. E dali, o pessoal 2 horas já começava o futebol amador, e do futebol amador, acabava o futebol, tinha aquela roda de samba, um pagode, e ia até às 11 horas. O Pito começava 8 horas da manhã o movimento e acabava 11 horas da noite, todo domingo. E quando ganhava o campeonato? Aí era uma festa, né? Então é isso. Era festa. Tinha aquelas meninas que moram no Rio de Janeiro hoje, a Márcia. A Márcia e a Valéria. Hoje ela Lola. A Valéria hoje mora até lá em Portugal. Ela mora em Portugal. Eu sempre converso com ela no Instagram. No WhatsApp, ela mora em Portugal. E a Márcia mora no Rio. Mora no Rio ainda. Verdade. Mazarela, que é a turma toda Mazarelo, do Pito, né? Lola. Tinha, tem ainda aquela menina, como é que ela chama, gente? A torcida do 1º de maio feminina também é fantástica. Fantástica. Eu, assim, saí de lá desde 99, tive uns problemas lá, né? Eu lembro. E assim, por sinal, fui muito bem recebido no Ponte Novense, onde eu fiquei lá um bom tempo. Depois, Toninho Borrado me chamava para Palmeirense, eu falava que não saí de lá. Fui até lá parar e eu fui parar no Palmeirense. Mas lá no Palmeirense eu joguei lá, fui campeão em alguns campeonatos. Colaborei lá com o Edinho, que na época ele tinha problema lá de um goleiro lá para ficar na reserva lá. Os meninos não queriam, eu jogava no Master e eu acabava assinando e o que precisava de mim, eu estava lá.
E assim, mas eu, assim, no Pontinovense eu sempre fui muito bem recebido, e como eu também fui no Palmeirense, mas o Pontinovense foi um alicerce que quando eu saí do 1º de maio, me abraçou, me apoiou, e até hoje eu sou muito querido lá na Vila Oliveira, tanto que eu sempre que posso colaboro lá com o Alexandre, dentro das minhas condições, peço alguns baetas aí também que eu conheço, entendeu? Pra você ter noção, o Pontinovense foi um lugar que pouco tempo que eu jogava lá, eu fui homenageado lá junto com um dos maiores ícones do Pontinovense, que é Zezé Didite. Fizeram uma homenagem lá para ele, juntamente comigo. Assim, eu recebi uma placa, assim, uma coisa que, assim, foi de mexer, porque eu nunca tive isso em lugar nenhum. Ô Carica, pessoas como você, eu vibro com elas, sabe? Por causa de que você tem entusiasmo para mexer com uma coisa que a gente gosta, que é o futebol. Futebol, você tem esse dom. Só posse para time errado, lógico, né? Mas Você que acha. você tem um dom. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar mais como que a gente vai fazer para retornar o futebol de Ponte Nova pós-pandemia. Só um minuto aqui, antes, para não fazer nenhuma injustiça, uma outra pessoa que eu ia falar aqui, quero falar também, que é um cara que foi o suporte do futebol de Ponte Nova, é o Chumbinho, tá? Que eu costumo chamar de Calil. Esse também, Lauzinho. Não, esses caras são um ícone que conseguiram reerguer o futebol aqui em Ponte Nova. Não podemos falar do esforço, da vontade, da inteligência também do atual presidente da Liga, que é o Reinaldo Fábio. O Reinaldo, que é outro batalhador, que é outro apaixonado por futebol. Apaixonado por futebol e pouco valorizado aqui no futebol de Ponte Nova. Isso aí. Correto? Correto. Pois é. Ô, gente, visite a página, o perfil do Peitas de Time PN, @Peitas de Time PN. Lá você vai encontrar roupas esportivas para você poder comprar, usar cada modelo sensacional. Vai lá no perfil do Peitas de Time PN, @Peitas de Time PN. Pontinet, muito mais velocidade, muito mais internet para você. Muito bem, de volta com o terceiro bloco do programa Espaço Aberto, recebendo hoje Carica, embaixador da Fla Nova em Ponte Nova. A Pontinet é pioneira em conexão de internet em Ponte Nova, comunica que está com novos planos para você. É só você visitar o site da Pontinet, www.pontinet.com.br, ou ligar para os nossos atendentes no 31 3819 5500. Pontinet, muito mais velocidade, muito mais internet para você. Pode continuar ligando no WhatsApp, hein? 983068801, tá bombando aqui, ó. Você vai estar concorrendo a este maravilhoso kit dos produtos Mutari. Encerra agora nesse bloco. Vai para o intervalo comercial. Na volta o Carica já vai fazer um sorteio aqui comigo deste kit dos produtos Mutari Cosméticos. Ô Carica, vamos falar das ações sociais aí que o Flamengo faz em termos de embaixada no Brasil e no exterior. E qual foi a ação executada pela Fla Nova em Ponte Nova em tempos de pandemia? Bom, Wesley, o Flamengo, no início de todo ano, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E ele tem um outro grupo emergente das embaixadas e consulados. E todo ano ele manda para todas as suas embaixadas e consulados um cronograma, né, anual das ações sociais, né, que começa com material escolar no início do ano, aí vem a Páscoa, né, chocolate, aí vem agasalho, que a gente terminou agora há pouco tempo, no frio, aí tem de sangue, né, doação de sangue, doação de medula, e aí vem Natal sem fome. Então, igual agora aí com essa pandemia aí, quando iniciou, o Flamengo soltou uma campanha aí pra gente arrecadar alimentos, né, para ajudar aí as pessoas necessitadas e várias comunidades no Rio. Então, através de suas embaixadas,
o Flamengo solicitou que ajudasse na sua própria região e quem pudesse também ajudasse o Flamengo a ajudar lá uma campanha lá que foi chamada como SOS Rio, onde o Flamengo conseguiu ajudar mais de 50 comunidades lá no Rio. Várias embaixadas ajudaram, né? E para você ter uma noção, a embaixada Fla USA, lá dos Estados Unidos, só ela doou 500 cestas básicas para o Flamengo, onde o Flamengo fez essas doações lá em várias comunidades no Rio de Janeiro, além de alimentos, material de limpeza, né? Como álcool gel, entendeu? Então, trabalho aí. Quem está em Belo Horizonte lá assistindo o programa Espaço Aberto, deixa eu mandar um grande abraço para ele. Carlos Silva, nosso Carlinhos, trabalhou comigo aqui nas emissoras de rádio aqui em Ponte Nova, está muito bem na capital mineira com o Sport 7, representando também uma grande empresa lá de camisas, de futebol. Carlinhos, sumido, meu filho, apareça! Estamos aqui em Ponte Nova na sua espera. De vez em quando eu sempre dava uma carona para ele aí, para BH. É gente de primeira qualidade, né? Qualidade, Grande abraço aí, Carlinhos, para toda a família aí na capital mineira. Mais sucesso para você. Ô, Carica, as ações da Fla Nova, ela sempre está em consonância com a sede do Flamengo no Rio de Janeiro. Se a pessoa é de Ponte Nova, que é filiado com vocês, quiser ir a um jogo de futebol, quiser ir a Gávea, quiser ir em algum departamento do Flamengo, como é que é feito? Não, aí essa pessoa, né, entra em contato comigo, né? E aí a gente tem um canal lá no Flamengo, que é o Eduardo Barbosa, que é do marketing. Aí vamos supor, visita a Gávea. Aí eu passo a relação para ele, das pessoas. Quem é sócio-torcedor não paga, quem não é sócio-torcedor paga. Para entrar lá, entendeu? Na Gávea, tá. para visitar. É igual o encontro das embaixadas e consulados. Tem uma festa lá com vários shows, e aí com um churrasco, uma feijoada, e aí a gente manda a relação das pessoas que vão. Quem é sócio-torcedor não paga nada, chega lá, recebe a pulseirinha, né? E entra. Quem não é sócio, geralmente eles cobram lá R$50, entendeu? Ingresso pro jogo, vamos no jogo, quantas pessoas são? O Flamengo também abre um leque lá que ele reserva os ingressos para as embaixadas. Eu passo um comunicado de quantos ingressos eu quero, faço o pagamento para eles via depósito e na hora que eu chego lá eles me passam o ingresso para mim estar... E não tem dificuldade nenhuma para entrar, né? Isso é um dos grandes que a gente tem contato direto, né? Então a gente sempre... Não tem terceiros, não tem torcida organizada, não tem nada. É direto com a sede do Flamengo. Com a sede do Flamengo. Igual há pouco tempo aí, ano passado, a gente foi num jogo no Mineirão, contra o Cruzeiro. Inclusive ganhamos de 2-1, né? De virada, ganhamos de 2-1. Não foi de virada, ganhamos de 2-1. E o Flamengo reservou os ingressos pra gente. E antes lá, geralmente igual tem a embaixada lá, Fla BH, tem sempre um pré-jogo, um esquenta, que aluga um lugar lá, tem vários shows, com um churrasco. E aí foi até próximo lá no Mineirão, na Pampulha. E aí nesse dia lá até tava lá os jogadores, tinha os sósias dos jogadores do Flamengo hoje, sósia de Gabigol, do Diego. Então tem essa confraternização, todos eles levam os troféus do Mundial, da Libertadores, entendeu? É um trabalho bem feito. Quando vocês vão assistir jogo no Rio de Janeiro, existe algum tipo de encaminhamento para... gente, vocês alimentam aqui, que é mais em conta... hospedam-se em algum hotel aí que o Flamengo tem parceria. Existe esse trâmite entre vocês e a diretoria? Tem também. O Flamengo, todo ano, no encontro das embaixadas, eles mandam o hotel, né, que vai indicando pra gente o hotel, faz um preço acessível para todos, né? E eles sempre mandam esse cronograma pra gente do hotel, da hospedagem, né? Porque geralmente quando a gente vai lá no encontro das embaixadas, geralmente a gente vai num sábado e volta no domingo. Às vezes, quando costuma dar um feriado aí, às vezes a gente vai antes, entendeu? Cara, é que é muito difícil trazer... Antes da pergunta, deixa eu falar um negócio. Gente, eu não atendo celular, né? Porque eu estou ao vivo aqui com o Carica, por isso que eu passei o telefone do WhatsApp. São de 20 horas e 30 minutos, estão encerradas as participações para o sorteio do kit Mutari. Portanto, daqui a pouquinho, o Carica vai fazer o sorteio aqui para ver quem será o grande vencedor do kit Mutari.
Ô, Carica, lá no Rio de Janeiro, quando vocês chegam ao Rio de Janeiro para assistir um jogo do Flamengo, vocês têm algum tipo de contato antes do jogo com algum ídolo, ex-ídolo do Flamengo? Vocês têm essa possibilidade? Sim, lá na Gávea sempre tem. Sempre... Não, no Maracanã, porque de repente vocês vão direto pro Maracanã. Mas geralmente a gente... Porque sempre tem um pré-jogo também, lá na Gávea, o pessoal costuma fazer churrasco, o pessoal das embaixadas de perto, lá da Fla Campos. Então vem muita gente do Nordeste também, das embaixadas do Nordeste, e geralmente tem essa confraternização lá. E geralmente sempre lá eu já encontrei lá com o Nunes, com o Júnior, o Juan teve lá também pouco tempo, quando ainda estava jogando ainda, profissionalmente ele estava machucado, ele foi num dia lá, no encontro lá em 2018. Eu tive com eles lá na loja lá da Adidas, lá na boutique lá, que é a loja lá do Flamengo lá, na sede, né? Então sempre tem os ídolos lá. Agora o jogador mesmo profissional da ativa hoje, às vezes é difícil, né? Difícil, né? Porque os caras estão na concentração, fica lá em Vargem Grande, difícil. no Ninho, e aí de lá ele sai direto pro estádio, e lá chega lá, sabe, o cara tá concentrado pro jogo, então... É mais difícil. Mas tem um outro diferencial também que a gente tem, que igual, por exemplo, o Flamengo tem no plano dele de sócio, ele tem lá um sistema de pontuação. E aí com esses pontos, você pode, sempre tem umas ações lá que você pode resgatar para você participar. E tem tipo assim, um match day, que você vai lá no vestiário, nos bastidores, antes do jogo, você recepciona o jogador na questão, chegando no estádio, para ir pro vestiário, você... espaço de pedra, vocês tiram foto. Tá. Então Entendi. Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, tem esse trâmite também. Carica, eu vou voltar na Embaixada Fla Nova. É um embrião ainda, né? Você, o Eduardo Fontes, que era o nosso convidado de hoje também, mas não pôde comparecer, né? Qual é o projeto para Fla Nova em Ponte Nova? Logicamente que o momento tá difícil para todo mundo. Mas qual é o projeto em mente que você tem para Fla Nova de Ponte Nova? Bom, Wesley, o projeto que eu tenho, que foi um sonho meu desde quando nós fundamos a outra embaixada, né? Às vezes tem uns que você sonha muito, mas eu sempre fui assim na minha vida. Para tudo, acho que a gente tem que sonhar. Se não sonhar, você acha que não consegue chegar a lugar nenhum. Então, eu tenho esse sonho de muito tempo de quê? Da gente voltar a formar um grande grupo, né? Um associado para que cobre uma mensalidade simbólica, a gente tinha antes de R$10, que com isso a gente possa ter uma sede da gente, né? Uma sede nossa, onde a gente pode se reunir para assistir os jogos, tomar uma cervejinha e a nossa confraternização todo final de ano, entendeu? A gente vê se a gente consegue trazer, igual a gente já trouxe aqui, logo no início da nossa outra embaixada, o Júlio César Urighelli e o Tita, teve aqui na nossa festa. Então, o meu sonho, primeiro, igual eu falei, assim que passar essa pandemia, eu tenho vontade de a gente dar uma reestruturada, que hoje a gente só tem o Facebook da Fla Nova. A gente vai criar um Twitter, um Instagram da nossa embaixada, para a gente divulgar mais, né? E a gente conseguir ter uma sede para a gente pintar ela característica rubro-negra, com todas as bandeiras, flamas, e a festa, para a gente fazer a festa com um som legal, com a TV legal, com um ponto legal da Sky para a gente assistir os jogos, né? E no final de ano, na confraternização nossa, eu tenho um sonho que ainda eu vou conseguir trazer o Master do Flamengo aqui, se possível, com o maior ídolo da nação, que é o nosso Deus, né? Que a gente fala que o dia do aniversário dele, dia 3 de março, é o Natal dos flamenguistas, que é o Galinho de Quintino Zico. Eu tenho esse sonho de trazer esse Master aqui, para a gente fazer a apresentação no Brasil inteiro aí, não é barato, né? Fica em torno, acho que com hospedagem, ônibus e um cachê que tem que dar para ele, fica em torno dos R$30 mil hoje, mais ou menos. Pesado, hein? Pesado. Mas isso eu teria esse sonho de trazer esse Master aqui na nossa festa de confraternização, que logo após, vamos supor, a partida, aí vai ter a nossa confraternização com um pagodinho, sambinha, e esses jogadores nessa confraternização vão estar lá e no qual só iam entrar os associados, entendeu? Da embaixada. Entendeu? Entendi. E aí a gente tem em torno aí de no máximo uns 200 integrantes, sócios, contribuintes. Entendeu? Que aí a gente, para não ter muita aglomeração, não ter uma festa que possa dar problema, sim, uma festa controlada com 200 pessoas seria uma coisa legal. Ô, Careca, vocês estão num processo de reestruturação em Ponte Nova.
existe a possibilidade de torcedores do Flamengo, do entorno de Ponte Nova, da cidade do entorno de Ponte Nova, virem participar com vocês? Tem, mas inclusive não temos só nós temos uma outra embaixada também em Urucânia. Ah, tem Urucânia. Que tinha lá, tem alguns integrantes que participavam com a gente. Aí depois eles formaram lá também, que chama Urumengo. Urumengo. Inclusive, há pouco tempo aí um companheiro nosso viu, porque todos os jogos do Flamengo, o Flamengo coloca a bandeira das embaixadas em volta da parte sul do Maracanã. Então ele coloca as faixas. São 4 grupos de faixa, porque são muitas embaixadas. Então cada jogo é um grupo. Aí um jogo, aí começa com o grupo 1, o próximo jogo, o grupo 2. Em pouco tempo apareceu lá a faixa da embaixada Urumengo, de Urucânia, um amigo, vocês estão sem moral, Flanova não tem lá. Eu falei, não, isso é porque hoje a faixa é do grupo deles, que é o grupo 3, então tem isso também, entendeu? Nós temos uma faixa lá, que todos os jogos do Flamengo, viram que no México tem lá a faixa que aparece lá, entendeu? Entendi. Carica, vamos pro sorteio aqui do kit Mutari. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 participações. De 1 a 11, sorteia aí para mim, fazendo favor, um número. Número de 1 a 11. Eu estou na dúvida de 2, mas desses 2, né, eu vou votar no número do nosso grande rei, Galinho de Quintino, Zico, 10. 10, deixa eu contar de novo aqui, ó. Tá aqui, ó, todo mundo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viviane Aline, moradora do bairro Nova Almeida, em Ponte Nova. Viviane Aline é a ganhadora do kit Mutari. Tá aqui na mesa exposta aqui uma máscara. Também vai receber um Pro Skin, né, que é fotoprotetor absoluto 360 graus. E vai receber também um shampoo Mutari para o uso do dia a dia. Então a vencedora é Viviane Aline, moradora do bairro Nova Almeida. Aos outros, meu muito obrigado pela participação. Na próxima segunda-feira a gente vai ter mais sorteio do último kit Mutari desta safra que veio mandado aí para o nosso querido Olindo Batistelli, proprietário aí da indústria de shampoo, de cosméticos Mutari. Ô Carica, eu queria agradecer a sua participação conosco aqui no programa e dizer que estamos sempre à disposição aí da Flanova para qualquer eventualidade. Eu agradeço pelo convite, muito obrigado, tá? E é isso aí, nós continuar com o nosso trabalho na nossa embaixada, né? Tentando ajudar o próximo aí. E também, como sempre, torcendo para o nosso Mengão continuar conquistando aí grandes conquistas e vários títulos aí, se Deus quiser, o bi do Mundial Interclubes, que foi adiado, né, por um tempo aí esse ano. Rapidinho! Futebol continuar tem jeito? Rapidinho! Tem, lógico que tem. Não pode deixar acabar o futebol, né? Porque a juventude aí tá difícil, o mundo que a gente tá vendo. Igual eu costumo falar, o nível tão fraco em relação ao que era. Mas o futebol não pode morrer, nem pode acabar, principalmente na nossa cidade, né? E o jovem vai fazer o que na nossa cidade? Tem que ter o esporte para ele, com certeza, viver uma vida tranquila. Carica, foi o meu entrevistado de hoje no programa Espaço Aberto. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, tá, Carica? Obrigado. Aquele abraço. Obrigado. Tchau, gente! Wesley Moreira.